Gente, depois do meu horário criado, o que eu tenho que fazer, que esse programa facilita muito, é a manutenção do horário durante o ano inteiro. Se houver saída de professor, necessidade de trocar professor, vai ser muito fácil, e eu vou mostrar isso para vocês. A única coisa que você vai bater cabeça, que vai ser trabalhoso, é no início, quando você pega o programa vazio, que você tem que cadastrar todos os dados da sua escola. Então eu vou fazer uma simulação com uma professora aqui, que ela tem aqui algumas disciplinas. Ela tem aqui expansão, a professora Mirla, e ela tem DAP. Vamos supor que a carga horária dela está muito alta, e ela precise deixar uma dessas disciplinas. E vai chegar um novo professor para pegar uma dessas disciplinas dela, porque ela tem duas, ela vai ficar só com DAP. Então, só que o professor não chegou ainda. O que, que eu posso fazer? Eu não tenho aqui um professor vazio, eu posso colocar um professor vazio aqui no nome dela por enquanto, e deixar aqui no horário. Então eu vou voltar aqui. Como eu não tenho um cadastro em professor vazio, eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar aqui professor vazio, deixo o campo em branco e cadastro. E esse professor vazio ele é bom para você cadastrar com eletivas, TAM e outras disciplinas que você, vários professores podem pegar essa disciplina e elas têm os mesmos horários em todas as turmas durante a semana. Por que ela é boa? Porque o programa, ele desconsidera nomes vazios, ou seja, você pode colocar nomes vazios nos mesmos horários para várias turmas diferentes e o programa não vai ficar acusando choque. Então, como agora eu tenho um professor vazio, eu posso vir aqui em registros. Gente, por que eu não vou aqui, ó, por exemplo, se um professor for sair da escola, por que eu não posso vir aqui e excluir ele por enquanto? Porque se eu excluir ele aqui, eu vou excluir ele de todos os vínculos dele vai ser excluído, e ele também vai ser excluído da tabela de horário. Então, o aconselhado é você fazer a substituição dele, ou seja, editar o vínculo. Então, eu vou voltar aqui, vou em vínculos, e vou editar. A gente vai dar a disciplina da Mirla. Vamos supor, a gente vai dar a disciplina expansão para outro professor que não chegou ainda, mas mesmo assim, se ela fosse sair da escola, ela não tivesse esses daqui e fosse sair da escola, eu venho aqui em editar, eu vou colocar aqui vazio, tem aqui o professor que eu criei vazio, e vou salvar. Vínculo atualizado. Aí eu vou agora de novo aqui, e vou no outro aqui, ó, na outra aqui da outra sala, vou editar e vou colocar vazio. O que que acontece? Quando eu faço isso, eu vou voltar lá na minha tabela de horário, e onde tinha essa matéria dela, também foi alterado. Então eu não vou precisar ficar mexendo aqui, ó. Então aqui, ó, onde tinha ela aqui, ó, ficou vazio, expansão. Deixa eu ver aqui também, ó. Eu vou lá na 101, também ficou. Também vai ficar vazio. Deixa eu procurar aqui se tinha ela. Se ela não tivesse, se ela não tava aqui no horário, aqui ó, a expansão tá vazia. Deixa eu ver o outro aqui. Acho que só tinha essa mesmo. Então aqui também, ó, ficou vazio porque eu fiz aquela alteração lá. Então, só que é o seguinte, eu coloquei aqui vazio e aí chegou o professor novo, né? Vamos supor lá que o professor novo, o professor Joaquim, eu vou cadastrar que ele chegou hoje. Então eu vou cadastrar ele. Joaquim. Pronto, agora o professor Joaquim existe na minha turma, né? Existe na minha escola, aqui no sistema. Gente, eu não vou precisar vir aqui e cadastrar os vínculos desse professor Joaquim para a disciplina expansão, porque a disciplina expansão ela já existe, ela já tem um vínculo aqui nas turmas, só que ela está com o professor vazio. O que eu tenho que fazer? Claro que eu poderia fazer isso. Eu poderia excluir esse vínculo ali e poderia cadastrar aqui os vínculos do Joaquim todos, novamente. Só que ia dar mais trabalho. Então, para eu não ter mais trabalho, eu venho aqui no vínculo. E se eu quiser ir por disciplina aqui pesquisar, eu vou pesquisar aqui, ó, expansão ou parte dela, eu vou colocar só uma parte. Apareceu aqui, expansão, ó, professor vazio, então eu vou trocar ele aqui pelo nome do Joaquim. Cadê o Joaquim? Aqui, ó. Eu vou salvar. Deixa eu pesquisar de novo aqui, expansão. Apareceu aqui, o Joaquim já está aqui com o vínculo dele que eu editei. Vou procurar aqui o Joaquim. Aqui apareceu, salvar. Gente, pronto. Quando eu faço essa alteração, eu não preciso fazer nada aqui na tabela de horário, porque ele já está aqui, ó. Ele já edita automaticamente, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que um professor saiu da escola, né? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo do Joaquim. Vamos supor que o Joaquim não vai permanecer mais na escola. E ele vai sair. Antes de eu excluir o nome dele, eu vou aqui, ó. E assim, ele vai sair, foi de repente. Eu não tenho nenhum substituto ainda. Eu vou chamar ainda, pode demorar um mês ou semanas. Então eu vou cadastrar aqui um professor chamado necessidade, para não deixar vazio, porque eu poderia deixar vazio, mas se eu quiser, eu vou cadastrar aqui nessa expansão. Eu vou deixar abreviado. Então, gente, antes do professor chegar, que eu não sei quem vai ser, daqui um mês ou daqui a algumas semanas ele pode chegar, eu faço a mesma coisa. Venho aqui no vínculo primeiro, né? Eu tenho que editar, é o Joaquim que está saindo da escola. Vou pesquisar ele aqui, vou editar aqui e vou trocar pela necessidade de expansão. Faço a mesma coisa lá com a 101. Pesquisa aqui o nome do Joaquim. Não, é isso. Eu vou editar aqui, procuro lá necessidade e vou salvar, certo? Quando eu salvo, gente, quando eu salvei, tudo foi substituído, os vínculos aqui do Joaquim e ele lá na tabela. Agora sim, eu posso voltar aqui, como ele não vai ser mais meu professor, eu posso vir aqui na tabela de professores e posso excluir ele da minha escola. Porque tudo já foi alterado, tudo que tinha no nome dele. Então eu vou voltar aqui, lá na minha tabela, onde tinha o nome dele, foi trocado por necessidade, expansão, certo? Então eu posso continuar montando o horário, porque o programa vai pegar o choque aqui como se fosse um professor. E aí, quando o professor chegar, o meu horário já vai estar montado. Isso é melhor do que você deixar o espaço vazio.